Agora vamos para a melhor parte, né? A palavra. Quero convidar. Eu falei para vocês, né? Que o nosso evento é um evento de amigos. E eu tenho um grande prazer, né? A gente sempre fala das nossas referências, né? Aquilo que Deus... pessoas que se tornaram referência em Deus nas nossas vidas, nessa caminhada ministerial. E eu tenho o prazer que a minha referência é minha amiga, né? A gente tinha medo dela. Confesso, Dança e Vida tinha medo da pastora Cida. E aí... Mas quando Deus une, né? Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E a gente conseguiu entender nessa caminhada o quão ela é importante nas nossas vidas, chama a nossa atenção, mas também é aquela que bota no colo, né? E não teria como a gente... Né, eu tenho falado para todo mundo que eu acho que os ciclos dos meus amigos em participar do Congresso Dança e Vida já acabou. Né, essa foi a última leva. Veio Tribos, né, a pastora Luciana e a Adriana são de casa. E aí estava faltando algumas pessoas. A Dani, Thaí, Todd e a nossa querida pastora Cida. Vem para cá, pastora. Gente, diretamente de Goiânia... para o Rio. Ela é bem carioca, né, gente? Que a gente, de 2 em 2 meses, a gente se encontra aqui no Rio, porque ela tem sido figurinha carimbada aqui no Rio, né? E é uma honra para a gente, uma honra para a nossa igreja, uma honra para o Dança e Vida receber a senhora aqui. Fica à vontade, a casa é sua. Papai, mais uma vez, toma a pastora Cida nas tuas mãos, usa ela com autoridade, como sempre tem usado, com ousadia. Nós estamos aqui, ó Pai, com nossos corações abertos, sedentos, para escutar a Tua voz através da Tua filha, Pai. Usa, é isso que eu te peço, Deus. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu filho. Aleluia. Gente, eu acho que eu estou pequena para esse negócio. É bom que fica mais perto do óculos, né? Eu vou enxergar melhor. Eu quero dizer a vocês que eu estou muito feliz de estar aqui. Já tem um tempo, né, que eu tenho... Já vim algumas vezes ao Rio, mas nunca tinha vindo aqui a essa casa. Né, e eu estou muito feliz de estar aqui. Eu não sei se vocês querem acender as luzes para eu ver a cara do povo, porque eu não estou vendo ninguém, mas tudo bem, se não quiser. Eu sou a pastora Cida, sou ali de Goiânia. Sou casada, muito bem casada, há 33 anos, com o pastor Edinho, que nesse momento está lá no Amazonas, numa missão lá, no meio dos indígenas lá e dos ribeirinhos. Sou mãe de 4 filhos, sou avó de 6 netos, sou filha do seu Pedro, da dona Alvarina, que ontem foi aniversário do meu pai, fez 89 anos. Os dois têm 69 anos de casado, gente, nem de vida tem, e eles têm de casado. Então, eu tenho um exemplo em casa, né? E todos os meus filhos são casados, 2 têm filho, 2 não. Essa é a minha referência. Sou pastora de uma grande pequena igreja que funciona na garagem da minha casa, com 40 pessoas. Se chama Ministério de Adoração Etal. Etal significa verdade, a palavra de Deus é verdade. Fui chamada por Deus para dançar aos 33, tenho 26, então tenho 56. Tem muitos anos que eu fiz 26. E eu estou realmente muito feliz. Eu amo isso aqui, eu amo esse meio, eu amo estar nesse lugar aqui. A Dani, a gente estava aqui adorando. Ela falou, não quero sair da cabaninha, não. Porque a gente queria ficar ali, né? Tem uma frase que eu aprendi no Rio de Janeiro. Há uns 2 meses eu vim ministrar, que eu ouvi de um pastor uma frase que eu tomei para mim. Tem frases que conduzem minha vida, né? Desde que o Senhor me chamou para dançar. O slogan da minha vida é ouse dançar com Deus. Então, o negócio é o seguinte, se eu estiver no meio da rua, Deus me chamar para dançar, você pode ter certeza que eu vou sair no meio da rua dançando. Eu moro eu faço compra num supermercado, os donos são cristãos. Então, de vez em quando, eu estou lá, né, fazendo compra, e começa um louvor. E eu e o carrinho começam a dançar no meio do supermercado. Porque quando meu noivo chama, eu não posso falar, espera aí que eu vou lá em casa botar uma veste de adoração. A nossa veste é a nossa vida, né? E a gente tem que estar nesse lugar, nele. Porque, de repente, ele está afim, ele vai chamar. Se você me ver saindo, correndo aqui, é porque ele me falou alguma coisa, não se assuste. Deus gosta de doido, gente, não sei se você sabe disso.
né? Porque só doido para bater um pau num lugar para a água abrir, né? Só doido para jogar um pau e pegar a cobra pelo rabo, porque quem que pega cobra por trás? As coisas de Deus são loucas. Loucas. Tem um versículo que eu nem ia falar agora, mas eu quero falar para você. Eu quero que você guarde esse versículo, que tem tudo a ver com a gente. Esse versículo é meu versículo, tá? 1 Coríntios 2,14 diz o seguinte: ora, o homem natural, creio que não tem nenhum aqui, né? Não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus não são normais. Tem uma outra frase, essa que eu aprendi aqui, que diz assim: quem é íntimo de Deus conhece o céu pelo lado de dentro. Eu não quero conhecer o céu pelo lado de fora, meus irmãos. Eu quero conhecer pelo lado de dentro. E se você pegar a Bíblia, você vai ver que para se conhecer um Deus como o nosso, não tem como ser muito naturalmente. Há exatamente um mês atrás, eu estava preparada para subir no púlpito para ministrar. E Deus pediu meu cabelo. Eu não fui sempre careca, tem só um mês. E hoje eu abri meu Instagram e um cara me detonou no Instagram pelo que eu fiz. Você sabe qual a resposta que eu dei para ele? Nenhuma, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não compensa responder. Eu venho de uma raiz extremamente tradicional. Eu me converti na primeira igreja batista de Goiânia. E o processo de Deus em mim foi um processo muito lindo, porque foi com muito respeito, com muito cuidado com os meus limites. Eu amo a igreja batista. Amo, 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 amo. Como eu amo qualquer igreja. Sabe por quê? Porque no céu não vai ter placa. No céu não tem batista, presbiteriano, metodista, não sei o quê. Tem tanto nome hoje, né? Tem cada nome de igreja que é impressionante, né? No céu não vai ter placa, irmãos. Então, você sabe de quem que eu quero falar hoje? Eu quero falar de Jesus. Eu não combinei com ele. Ele falou minha pregação todinha. Eu acho isso um absurdo. Dá spoiler. Né? Mas se a gente não fala dele, que é o centro, o meu versículo é porque dele, por ele, são. Tudo que a gente faz é por ele. Eu danço por causa dele. Eu sou professora universitária por causa dele. Eu brinco com os meus netos por causa dele. Eu faço comida na minha casa por causa dele. Eu pastorei uma igreja por causa dele. Eu estou nesse lugar por causa dele. É por isso que eu estou aqui. Cada final de semana a gente está num lugar. Era muito mais fácil. Eu moro numa chácara, gente. Tem vaca, tem coelho, tem galinha. Era muito mais fácil ficar lá fazendo queijo, fazendo linguiça, que a gente faz. Tomando leite. Não é muito mais fácil do que ficar aí, vai para um lugar, vai para outro, vai para outro. O povo te aceita, o povo não te aceita. Eu quero Jesus. E se ele me mandar ficar o dia inteirinho na rua, indo para o lugar, eu vou fazer. Porque foi para isso que ele me levantou. Ele me levantou para adorá-lo, para mais nada. Não serve para mais nada. Depois que você descobre esse lugar, você não serve para mais nada. E tudo isso nasceu de um versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você consegue explicar isso? De tal maneira? Que de tal maneira é esse? Que deu seu Filho unigênito, para que cada um de nós, que nele crermos, não morramos, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. E muitas vezes a gente fala de uma coisa tão tremenda como essa. De uma forma a gente vai falando que vai se tornando como um som que retine. Lembra? Quando ele fala do amor? Estão naturalizando simplesmente a maior e melhor notícia que existe. Antigamente, você chegava numa pessoa e falava assim, Jesus te ama, e ela falou, glória a Deus. Hoje você chega para uma pessoa e fala assim, Jesus te ama, e a pessoa fala assim, a nós todos.
Então, aquilo que é eterno, aquilo que é maravilhoso tem se perdido. Tem se perdido a referência de um Deus que deixou o seu trono para vir morrer no meu lugar. Ele veio, se tornou homem, nasceu no ventre de uma mulher. O Deus da eternidade, o Deus, aquele Deus que Provérbios 8 diz que ele estava lá, ele era o arquiteto quando Deus fazia todas as coisas. Aquele Deus que fala que ele estava sobre todas as coisas, que no princípio ele estava, quando João fala. Ele estava no princípio com Deus, ele era Deus. Aquele Deus deixou a sua glória para vir morrer no meu lugar. Um dia eu vi uma peça de teatro que eu nunca esqueci, irmãos. Eu fui num ensaio, e foi bem exatamente na época que eu estava começando a me envolver com arte. E eu vi uma peça que tinham várias pessoas, cada pessoa vivendo uma situação no mundo de pecado, de sofrimento e tal, e mostra Jesus, um personagem que é Jesus, todos congelam, aí mostra Jesus vindo com sua coroa, seu cetro, sua capa, e ele vem, ele passeia no meio daquelas pessoas, aí ele volta no céu, na sua casa, tira a coroa, coloca o cetro, tira a capa, desce, e se coloca no lugar de cada um daqueles. Foi por esses, por mim e por você que ele morreu. Nós não podemos diminuir isso. Sabe o que nós como igreja temos feito, irmãos? Nós temos feito como Hofni e Finéias, os filhos de Eli. Lá em 1 Samuel, o livro de Juízes termina dizendo assim, e cada um fazia o que queria, o que achava que era certo. Por quê? Porque não existia Deus sobre Israel. E aí então Deus começa o ministério profético. Sabe quanto que Deus levanta os profetas, o ministério profético? Quando a igreja se torna surda à sua voz. Quando a igreja não consegue mais ouvir, quando o seu povo não consegue mais ouvir a sua voz, então ele levanta profetas. Porque a forma de Deus falar conosco é através dos profetas. Sejam eles esses que estão escritos aqui, ou sejam eles aqueles que têm sido levantados por Deus. Então ali, a Bíblia fala dos filhos de Eli, que era o sacerdote, Hofni e Finéias. Eles tinham a arca dentro de casa, mas eles se acostumaram com a presença, eles se acostumaram com a arca, então eles pecavam diante da arca, eles tomavam ofertas que eram da arca, eles faziam coisas terríveis diante da arca. Sabe por quê? Porque eles se acostumaram com a presença. Essa é a pior coisa que nós podemos fazer, irmãos. É nos acostumarmos com a presença. É acharmos comum um culto. É não ansiarmos por essa presença. Qual é o sentido de um culto onde Deus não se manifesta? O culto é para Ele, é dele, não é nosso. O culto é do jeito dele. Então nós precisamos estar atentos a esse Deus, a esse Jesus que morreu numa cruz por mim e por você, que continua sendo Deus, que é o único e verdadeiro Deus. Esse é o primeiro versículo que a gente aprende. Então eu quero falar desse Jesus. Quem é Jesus? Quem é o Filho de Deus? Quem é Ele? Jesus foi aquele que dividiu a história em A, C e DC. Nós sabemos. Não adianta negar, nenhum historiador, ninguém, aquele que não crê em Jesus, que não acredita, seja lá a crença que ele tiver, mas ele tem que admitir, até historicamente, que a história se divide entre AC, antes de Jesus, e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. A pergunta que eu te faço é, o seu Jesus dividiu a história em AC e DC historicamente, ou ele dividiu a sua história? Porque o Jesus, o Cristo, que morreu numa cruz, ele precisa ser aquele que divide a sua história em AC e DC. Se a sua vida, antes de conhecer Jesus, se mantém da mesma forma, depois que você o conhece, que tem uma experiência com Ele, deixa eu te dar a notícia, você não o conheceu. Porque não tem como não ter uma vida transformada quando eu conheço Cristo. Veja a vida de todos aqueles que o conheceram. Um dia ele chega, ele está desenhando num lugar, chegam, trazem uma mulher, uma prostituta,
segundo eles, né, que estava com outro homem, o homem devia ter vindo também, mas não vamos levar esse assunto à frente, né? Traz a mulher e diz assim, essa mulher foi pega em adultério, e a lei diz que ela tem que ser apedrejada. O que eu acho lindo em Jesus? Ele está desenhando, ele está ali. Ele não olha para ninguém, ele diz para eles, quem não tiver pecado, e atira a primeira pedra. E volta a desenhar. Doido para saber o que ele estava escrevendo ali. Queria demais saber. Aí, quando todo mundo vai embora, porque quem é que vai ter autoridade? Quem que não pecou? Todo mundo joga a pedra, começando pelos mais velhos. Aí quando todos, aí, ele olha para ela, para Maria, e diz para ela assim, onde estão os teus acusadores? Não tem mais ninguém, Senhor? Ele diz, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. A vida dessa mulher foi tão transformada. Ele só disse isso. Que de prostituta, ela foi a primeira pessoa a ver ele ressurreto. E você sabe como que ela o reconheceu? O livro de João conta que Maria Madalena chega lá com todas as outras Maria, com Maria, com não sei quem, todo mundo que estava lá, os homens tudo correndo e as mulheres tudo doidas com os perfumes na mão para poder ir cuidar de Jesus. Nem que seja de curiosidade, a gente vai, né, gente? Nós, mulheres. Quando ela chega, ela está ali e ela vê um homem e ela pensa que é um jardineiro. Deus tem uma história com árvore, com jardim, não vou contar hoje não, mas ele tem. Aí ela chega e fala, se você que é o jardineiro, levou o meu Jesus, me entrega ele para eu cuidar dele. Sabe como que ela o reconhece? Quando ele vira para ela e fala assim, Maria, só precisou de um Maria. E ela, Rabone! Ele sabe como falar com a gente. Ele nos conhece. Ele sabe exatamente como ser ouvido. E Ele quer muito ser ouvido por nós. Ele quer muito falar conosco. O problema é que a gente fala. E quando Ele vai falar, a gente corre, né? Que as nossas orações são uma lista diante de Deus. Quem é Jesus? É aquele que desde criança impressionava a todos com a sua sabedoria, inclusive os doutores. Ele ficou escondido, né? Ele aparece quando bebê, depois aparece aos 12 anos, depois ninguém vê notícia. Mas quando ele apareceu, ele marcou, né? Quem é o pai desse menino? Porque eles ficaram impressionados com a sabedoria dele. Jesus é aquele que comia com pecadores e publicanos, coisas que muitas vezes nós hoje não fazemos. Eu sentar com aquele ali? Não. Ele vai me contaminar. Deixa eu te dizer, aquilo que está em você, purifica aquele contaminado. Aquilo que está em você. Quem é Jesus? É aquele que perdoava os pecados, inclusive das prostitutas. Quem é Jesus? É aquele que curava cegos, coxos e leprosos. Cada cura, um momento maravilhoso de aprendizado. Sabe o que eu acho lindo em Jesus? Aí vem a criatividade de Deus. A gente falou de criatividade hoje. Procura uma cura dele que ele fez igual a outra. Nenhuma. Um cego ele passa lodo, outro cego ele fala, outro cego. Cada um ele cura de um jeito. Isso ele está nos ensinando, queridos, eu não trato vocês como uma multidão, eu te trato como uma pessoa, como um ser único feito pelas minhas mãos. Então as nossas necessidades, as nossas dores, as nossas petições precisam ser feitas diante dele. E ele sabe delas, apesar de saber, ele gosta de ouvir. Jesus é aquele que libertava endemoniados. Que coisa tremenda quando ele vai lá no Gadareno. O inferno reconhece. Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo. Você sabe o que é mais legal? Ele tem aquela conversa e manda eles embora e fala, não, nos manda para os porcos. Você sabe por que ele mandou eles para os porcos? Outro dia eu te conto. Tem uma razão para isso. Ele foi para lá, não foi à toa. Jesus era aquele que ensinava a dar aos outros além do que pediam. Se pedir a túnica, dá também a capa. Se pedir uma milha, anda duas. Se bater de um lado, entrega o outro. Sempre além. Nunca como servos inúteis, porque se eu dou só o que é necessário, eu sou servo inútil. Sirvo para nada. Quem era Jesus? É aquele que chorava ao ver a tristeza da viúva. Não se podia nem chegar perto de morto.
Ele não só chegou, ele olhou, sentiu a dor daquela mãe que ia ficar sozinha. Chegou perto, tocou o esquife, que ele não podia fazer. E onde era morte, ele gerou vida. Porque ele amou aquela mulher. Ele sentiu a dor dela. Nós precisamos aprender a sentir a dor das pessoas como Jesus fazia. Quem era Jesus? Aquele que dizia assim, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Nós temos na nossa igreja mais criança do que... Mas tem nem criança, só meu neto são 6, né? O mais velho tem 6 anos. Muita criança. E as crianças da nossa igreja, elas estão ali conosco, ali no meio de nós. E nós temos uma menininha, é muito interessante, ela se chama Sara. Ela tem hoje 4 anos, eu acho. Acho que ela tem 4 anos. A Sara, ela assim, o amor das crianças pelo meu esposo é muito interessante. Às vezes, quando nós estamos vivendo um momento de guerra na igreja, ela levanta de onde ela estiver, dá os braços para o meu marido. Aí, enquanto ele está pregando, ele pega ela, ela deita no ombro dele e fica falando, eu te amo, vovô. Eu te amo, vovô. Enquanto ele está guerreando. É muito interessante, eu não danço de sandália, né? Então, eu chego na igreja e tiro a sandália, coloco assim. Passa um pouquinho, você vê um monte de sapatinho assim, ó, do lado. Porque não adianta dizer para a criança fazer algo que você não vive. A palavra passa, o exemplo arrasta. Quando eu olho para os meus filhos, hoje já todos adultos, o mais novo tem 26 anos, e eu vejo algum comportamento, eu pergunto onde eu errei. Porque eles têm as escolhas, né? Logicamente. Mas tem coisa que é cravado ali. Nós precisamos tomar muito cuidado, meus queridos, porque os nossos filhos estão de olho em nós. As crianças estão de olho nos adultos das igrejas. E aquilo que elas veem, elas vão repetir. Quem é Jesus? É aquele que, quando estiver dentro do barco, pode vir a tempestade que vier. Porque na hora que ele se levantar no barco, ele vai dizer, aquieta a tempestade. E o mar se acalma. Então, você só não pode deixar ele fora do barco. Porque senão o barco vai virar. Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia. Jesus estava no barco. Se ele tiver, está tudo bem. Quem era Jesus? É aquele que para causar, né? Jesus gostava muito de causar, né? Ele curava no sábado. Porque ele era Senhor do sábado. Quantas curas, você já observou na sua Bíblia quantas curas foram feitas no sábado? Maravilhoso ver os detalhes de Deus, né? Quem é Jesus? É aquele que não te deixa passar fome, porque ele multiplica pães, peixes e alimenta uma multidão. Quem é Jesus? É aquele que anda sobre o mar. O mar pode estar revolto do jeito que for. E você precisa ser Pedro, porque não adianta estar no barco, não adianta ser um dos discípulos, mas entre 12, só um andou sobre o mar. E foi aquele que disse, quem vem lá? Sou eu. Ah, se é o Senhor, então manda eu ir aí. Vem. E ele foi. O problema é que ele tirou o olho, né? Aí ele começou a afundar, mas que ele andou, ele andou. Quem é Jesus? É aquele que foi rejeitado pelos seus. Ele veio pelos seus e os seus não o receberam. Você sabia que... não sei se você consegue... Eu penso muito em coisas assim, cotidianas de Jesus. Quem já assistiu The Chosen aqui? Em nome de Jesus, você não assistiu, estou profetizando agora que você vai assistir. Pelo amor de Deus, meu irmão. Aquilo é uma obra de arte. The Chosen. Se você quiser, eu mando o link no seu celular, que eu tenho no meu. Meu Deus, não paga nada, nem é Netflix para você pagar, é tudo de graça. Porque o que vem do céu, o Senhor mesmo paga. É maravilhoso. Sabe por quê? Porque mostra um Jesus tão humano. Um dos que eu mais gosto é o dia dele com as crianças. Que está dormindo na barraca, quando ele acorda, os meninos estão tudo assim, olhando para ele. É maravilhoso. Então, assista The Chosen, vai te ensinar. Eu nem sei porque que eu estava falando do The Chosen. Deixa eu ver por quê, gente. Meu Deus do céu. Lembrei. Você já se colocou no lugar de Jesus e imaginou? Ele não era filho único, como alguns pensam, né? A Bíblia cita o nome dos seus irmãos e diz que ele tinha irmãs. E seus irmãos todos só se converteram depois da morte dele.
Você já imaginou o que ele passou dentro da casa dele durante 30 anos? Sendo filho de Deus. Eu imagino que Maria e João não tratavam ele muito igual aos outros, não. Ter Deus dentro de casa é complicado, né? E ele foi resistido pelos seus. Não é pelos de fora, não, é pelos de dentro de casa. Esse é Jesus. Quem é Jesus? É aquele que diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7, né, Todd? Viu? 70 vezes 7. Vocês não vão entender, gente, mas tudo bem. Quem é Jesus? É aquele que não teve pecado algum, que nunca pecou contra o Senhor, que foi acusado de coisas que ele não fez, que foi cuspido, que foi humilhado e que na sua morte disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse é Jesus, o Filho de Deus, que morreu, mas que ressuscitou, que está vivo e que vai voltar. Logo, logo a trombeta vai soar. Daqui muito pouco tempo nós vamos ouvir o som de uma trombeta, porque a Bíblia diz assim. A Bíblia diz: não marque o tempo, ninguém sabe. Quando Jesus falou sobre isso, perguntaram para ele: mas quando serão essas coisas? Ele disse: nem o Pai, ninguém, nem os anjos, ninguém sabe, somente o Pai. Mas os sinais estão aí, irmãos. Se você ler a Bíblia, você sabe que Jesus está voltando. Você está preparado? E agora eu quero te fazer uma pergunta. Quem é você para Jesus? Você é a razão de tudo que ele passou. Foi por amor a você. A Bíblia fala que se tivesse um pecador, ele viria. Nós somos muito mais de um aqui. Então, quem é você para Jesus? Talvez você seja aquela mulher no poço de Jacó, de João 4. Jesus está caminhando com seus discípulos e diz assim: eu preciso passar em Samaria. Não sei se você conhece a região, mas não é o caminho por onde ele estava. E ele sai do seu caminho, vai meio-dia para um poço, num sol escaldante, para esperar uma mulher. E quando essa mulher chega, ele diz: me dá água. Como? Você, homem, judeu, fala comigo, mulher e samaritana. Ah, se você soubesse a água que eu tenho. Que água? É um poço, é fundo, como é que você vai tirar essa água? A água que eu lhe der. Jamais, se você beber dela, jamais você terá sede. Nossa, me dá dessa água. E ele começa uma conversa e simplesmente, como ele conhece você de uma forma tremenda e conhecia aquela mulher, ele vira para essa mulher e fala assim: seguinte, vai lá e chama seu marido. Opa, eu não tenho marido. Realmente, você não tem marido e o que você tem não é seu. Veja que és profeta. E simplesmente para essa mulher, que era considerada uma prostituta, ele traz a maior revelação de todos os tempos. A hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E aquela mulher que chegou como uma prostituta, sai como uma missionária, corre na cidade e fala: eu achei o Messias, eu achei alguém que sabia tudo de mim. Vem todo mundo correndo e ele vai para Samaria, um lugar que não era de judeus. E a salvação chega naquele lugar. Porque Deus não nos vê como nós vemos. Deus não viu uma prostituta. Deus viu uma missionária, porque Ele queria salvar aquela cidade. E Ele escolheu aquela mulher para ser a forma de salvação. Porque Deus não vê como a gente vê. Muitas vezes eu vou orar por uma pessoa e Deus sempre fala para mim assim, ó. A minha oração é: Senhor, que ela se veja como o Senhor a vê. Porque quantas vezes nós olhamos para nós e entendemos que somos muito menos do que o Senhor nos vê. Você sabe quem é você? Você é um ser criado à imagem e semelhança do próprio Deus. Ele olhou para si, fez uma reunião dos três, disse assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
e tenha ele domínio, e ele começa a estabelecer o domínio do homem. Como eu posso pensar que eu sou menos do que um ser amado por esse Deus? Eu me pareço com ele. Não tem alegria maior do que quando eu vi um bebê chegando ali. De quem é aquele bebê que chegou? Aquele bebê que está no carrinho é de quem? Da Júlia. Oi, Júlia, o pai está aí? O baterista, cadê o baterista? É o que está com o bebê no... Ela se parece com você, né? Se eu te disser que parece, você fica feliz ou triste? Você acha que Deus é diferente? Você quer ver a alegria de um pai? Você chega e fala assim, gente, é a sua cara. Pronto, você ganhou o pai. Sabe por quê? Porque o pai quer que o filho se pareça com ele. Você acha que Deus é diferente? Sabe por que ele mandou o Espírito Santo? Porque a função do Espírito Santo é esculpir Jesus de novo em nós. Um dia, ele olhou para si, nos fez do barro e entrou. O Espírito Santo veio habitar. O Espírito Santo veio nos gerar. O Espírito Santo veio nos conduzir. Muitas vezes a gente não entende isso, né? A gente imagina assim, e o Espírito pairava sobre a face das águas. Então a gente imagina o Espírito, Deus Pai, Jesus, que a gente não consegue muito entender, e a gente entende, não, quando ele soprou, ele gerou vida. Como que Deus gera vida em mim? Através do seu Espírito. Sabe o que era a morte que ele disse? Ele disse, se você pecar, você vai morrer. O pecado, a vida de Deus é só através do Espírito dele. Quando o Espírito dele sai, é morte. Então ele nos gerou vivos. E ele soprou sobre nós, e o pecado gerou morte. Nos afastou dele. E o plano de Deus é nos trazer de volta. Nós temos uma grande comissão, não é? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Querido, isso foi a segunda comissão, não foi a primeira. Sabe quando foi a primeira? Deixa eu ler para você a primeira comissão de Deus para o homem. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Deixa eu te falar isso aqui com outras palavras. Ide pregai o evangelho a toda criatura, anunciando, ensinando, batizando. Você sabe o que Deus faz quando dá a segunda ordem aqui? Ali em Atos? Ele está te levando de volta. Sabe por quê? O Senhor gera, sopra, gera o homem peca, está morto. Ele faz todo um plano para nos trazer de volta até Jesus. Quando Jesus morre, ressuscita, ele chega em João 20, eles estão todos reunidos e ele diz assim, recebei o Espírito Santo. Sopra de novo. Ele está começando de novo. Ele está nos dando uma chance de novo. E ele disse, ide pregai o evangelho. Em Gênesis ele disse, gera. Em Atos ele disse, gera para mim, para o céu. Você consegue entender isso? Deus não desiste de nós. Deus sempre nos dá segundas chances. O negócio é que a gente não consegue se entender nesse processo. O coração de Deus só pensa em salvação, irmãos. A última frase de Jesus foi, confins da terra. Então nós estamos num congresso de arte. Qual é o significado de uma arte que só funciona dentro da igreja? Qual o significado de uma arte que não gera vidas para Deus? Qual o significado de uma arte que não leva, que não sai das quatro paredes, que não chora como o primeiro missionário existiu fez? Sabe quem foi o primeiro missionário? O Filho de Deus que deixou a sua glória por causa de mim e de você. Ele veio nos ensinar. Ele veio, saiu de casa. Se isso não é missão, você me conta. Ele morava no lugar, ele sai da terra dele, vai para uma outra terra, simplesmente para falar do amor do Pai para aquele povo. E ele fala durante 3 anos e meio. Depois de 3 anos, ele volta para casa. Mas ele não nos deixou órfãos. Ele mandou o Espírito, porque ele começou de novo e disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura. O plano de Deus não muda. Ele quer salvar. Ele deu a vida do filho dele por isso. E nós, olhamos para nós e não entendemos que nós somos a manifestação do amor de Deus.
E nós vivemos uma vida medíocre. Irmão, em nome de Jesus, olha o que ele falou aqui hoje. Eu não vou falar de política. Eu vou falar de uma igreja que parou de pregar o evangelho para brigar por política. Não estou dizendo que eu sou a política. Eu me envolvo. Eu sei da importância de orarmos pelo nosso país. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se eu não dobro o joelho, o Senhor não vai ser Senhor do Brasil nunca. E se tem alguém que pode mudar esse país, é o Senhor. Ele vai usar pessoas? Vai. Porque é assim que Ele trabalha conosco. Ele nos usa por um propósito. Todos nós fomos gerados por um propósito em Deus. Salmo 139. Só que nós tiramos Jesus do centro. A igreja foi envergonhada. Porque enquanto o mal se junta, a igreja se degladia entre si. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Esqueceram que nós precisamos ser de Jesus. Ele é a única solução para esse país, irmãos, e para qualquer um. Talvez você seja o homem da mão ressequida. A mulher do poço de Jacó, Jesus foi lá. O homem da mão ressequida, Jesus estava na sinagoga e ele chegou ali escondido. Sabe o que ele fez? Ele pegou e falou assim, vem aqui para o centro. Pôs o homem no meio, num sábado. E a mão que não podia abençoar, que não podia tocar, se abriu. Talvez eu e você sejamos o homem da mão ressequida, aquele que não consegue alcançar, que não consegue abençoar, que não consegue cumprir aquilo que Deus nos mandou fazer, mas Ele está aqui hoje para estender sua mão. Talvez você veio aqui e não imagina que Jesus quer falar diretamente com você e fazer de você o missionário que está dormindo aí, como Ele fez com a mulher do poço de Jacó. Talvez você seja o cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus passando. E quanto mais o povo mandava ele calar a boca, mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até o momento que Jesus fala, tragam ele. Se ele não tivesse clamado, Jesus teria passado. E a bênção não teria alcançado. E os olhos dele não teriam sido abertos. Muitas vezes nós estamos em momentos terríveis. E a única coisa que nós precisamos é clamar por Jesus, filho de Davi, para que ele possa abrir nossos olhos. E a gente fica com a boca calada. E Jesus passa. Talvez você seja a mulher do fluxo de sangue. Tem uma multidão. Tem um monte de gente. E Jesus está no meio. E ela se esgueirou no meio de todo mundo. E se eu somente tocar na sua veste. Opa, alguém me tocou. Senhor, está todo mundo te espremendo. Um pega de um lado, outro pega do outro. Não, de mim saiu o poder. Quem foi? Ele poderia simplesmente ter deixado passar. Mas ele fala, você tem coragem de se expor? Porque a mulher que sangrava era uma mulher maldita. Ela não podia estar no meio do povo. E ela tocou. E ela foi curada. Porque ela creu. E ela sabia que a única fonte de cura era ele. Fé. Talvez você seja você. Quem é você para Jesus? Ele te conhece? Melhor do que isso, você o conhece. Onde é que está seu Jesus? Ele está numa cruz? Ainda? Ele está numa manjedoura, no braço de uma mulher. Um bebê não pode fazer nada. Ele está morto? Não, querido, Jesus ressuscitou. Ressuscitou. E Ele é o Senhor dos exércitos. E o Senhor dos exércitos, agora eu quero falar para você, especialmente, que é um adorador. Quem é adorador aqui? Em nome de Jesus,
Ele não procura pastor, músico, bailarino, professor, ele procura adorador. Vou perguntar de novo, quem é adorador? Adorador não é o que canta, meu querido, não é o que dança. Adorador é aquele que conhece o céu pelo lado de dentro. Sabe como que eu conheço o céu pelo lado de dentro? Buscando ter com o Senhor do céu intimidade, que gera intensidade, que me leva a ter intimidade. E esse Jesus, que procura adoradores, eu quero falar para você um versículo do livro de Joel, capítulo 3, versículo 9 e 10. Proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. O nosso Deus, o Senhor Jesus, é chamado Senhor dos Exércitos. Se Ele é chamado Senhor dos Exércitos, existe um exército sendo procurado pelo Senhor. Ele está buscando aqueles que se ofereçam para estar no fronte de guerra. Porque, irmãos, vocês não têm noção do que nós vamos viver a partir de agora. Não estou falando de eleição. Eu estou falando de um tempo que está muito próximo à volta de Jesus. O Senhor nunca nos chamou para ficar deitado em berço esplêndido, como o nosso hino diz. Ele nos chamou como guerreiros. Eu quero dizer para vocês rapidamente algumas coisas sobre guerra, para eu poder fechar o que a gente está conversando hoje. Primeira coisa, o nosso Deus é chamado Senhor dos Exércitos, então Ele está buscando aqueles que sejam arregimentados para esse exército. Só que a forma de Deus agir é diferente. Nós somos arregimentados para esse exército a partir do momento que declaramos que Jesus não é só o nosso Salvador, mas também o nosso Senhor. Eu ouvi um dia uma historinha, uma ilustração que dizia assim: quando você não conhece Jesus, tem uma vida lá, tem uma foto 3x4 sua no inferno. No momento que você começa a conhecer Jesus e começa a se envolver com as coisas de Deus, a foto começa a crescer. Vai para uma foto maior. E à medida que você vai se aproximando de Jesus, Jesus vai confiando mais coisas a você, porque Deus não responde. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não responde pergunta, Ele responde resposta. Não adianta você ficar perguntando coisa para Deus. Dê um passo que Ele vai colocar o próximo passo para você dar. Dê mais um passo e Ele vai dar. Então, quanto mais você se coloca nas mãos do Senhor, mais coisas Ele confia a você. E maiores as dificuldades, e maiores as lutas, mas o Senhor dos Exércitos está com você. Ele nunca te disse que ia ser tudo fácil. Ele disse que tenha bom ânimo, eu vou estar com você. Foi isso que Ele disse. Ele não te prometeu flores, Ele não te prometeu que você não ia ter doença, Ele não te prometeu que você ia ser um cara cheio de grana, Ele não te prometeu nada disso. Ele disse para você, faça como eu morri, morre também. Essa é a promessa. Eu não sei de onde que a gente arruma um evangelho aí que está tudo beleza, que não tem problema, que está tudo certo, que é tudo flores. Não, se eu tiver problema, Deus não me ama. Meu irmão, então Deus não amava o próprio filho, porque Ele morreu e foi por você. Nós precisamos rever o nosso evangelho, irmãos. Eu tenho ministrado para muitas equipes no Brasil, por aí. E como nos entristece a gente que faz isso, ver pessoas buscando movimentos de dança, simplesmente. Ver novas técnicas, como mexer com o tecido, como subir no trapézio, como subir no tecido. Se isso não gerar libertação, cura, salvação, restauração, não serve para nada. Porque nós não somos chamados para dançar nem para cantar, nós somos chamados para mexer com o céu. Porque a hora que você mexe com o céu, eu vou te dar essa resposta aqui agora, Ele vem e faz tudo, você só tem que pegar os despojos. Nós precisamos entender isso. Então, olha só, primeira coisa que eu tenho que entender.
Não existe arma maior e mais eficaz em termos de guerra espiritual do que a adoração. Não existe. Por isso que o diabo quer que todo aquele que se envolve, agora eu estou falando diretamente na adoração, como instrumento, a música, a dança, o teatro, ele quer que você seja de forma, que você faça de qualquer jeito, porque você não tem autoridade. Então, aquilo que você tocar, cantar, dançar, não vai valer nada. É simplesmente um som que vai retinir no céu, ou seja, ou em outro lugar, né? Nós temos que entender que cada nota, meu querido, se você é um adorador verdadeiramente, cada nota que você toca, o inferno treme. Cada pano que você balança, o inferno treme, porque isso é a palavra. Está errado? Olha as coisas que Deus fez na Bíblia. Qual é o sentido da morte de um homem há 2000 anos atrás significa salvação para mim? Por que que ele mandou a gente tomar a ceia uma vez? Sempre que se reunir, tomem em o meu nome e anuncie a morte até que eu venha. Cada vez que você toma a ceia, você está fazendo um ato profético, dizendo, eu creio no sangue que foi derramado por mim, eu tomo sobre mim esse sangue, eu estou aguardando a volta daquele que morreu, que ressuscitou e que vai voltar. Isso é ato profético. 1 Coríntios 2,14, eu já disse para você, não adianta. Se você tem uma mente natural, você não vai entender as coisas de Deus e não vai ter coragem. Outra coisa que eu tenho que entender, a guerra, a adoração, ela quebra grilhões. Onde que está isso? Atos 16, 25, 26 diz assim, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. O que eles estavam fazendo, irmãos? Eles estavam adorando ao Senhor. O Senhor veio e quebrou grilhões. É Ele quem quebra. Se eu verdadeiramente adoro, Ele vem e muda tudo. Outra coisa que eu preciso entender, o verdadeiro adorador, aquele que está diante do Senhor, ele tem autoridade. Onde que está isso? 1 Samuel 16, 23. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Onde foi que Davi recebeu essa autoridade? Não foi nos palcos, não foi nos altares, foi atrás da malhada, quando ninguém o via, mas o céu escutava o dedilhar da sua harpa. E quando ele tocava, o espírito maligno tinha que sair, porque era um verdadeiro adorador. Outra coisa que nós precisamos entender, quando nós verdadeiramente adoramos, irmãos, se você está em guerra, se você está enfrentando lutas, vai adorar, cara. Sabe por quê? E disse, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do exército de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, porque essa guerra não é vossa. Esse é o Deus que nos chama a adorar, irmãos. Onde que a arca ia? Quando o povo de Deus ia guerrear, Deus falava o seguinte, manda a arca. Mas a arca era só o sacerdote vestidinho de branco lá carregando a arca. Não tinha arma, não tinha nada. Aí eles chegavam, quando os guerreiros, tudo armado até os dentes, chegavam, estava todo mundo no chão. Deus falava, pega os despojos, porque a guerra não é sua, a guerra é minha. Ou nós entendemos a adoração dessa forma, ou a gente vai ficar cantando, dançando e balançando paninho, irmãos. Agora eu estou falando de uma adoração específica, uma adoração intencional. Eu creio que quando eu adoro, eu estou em outro lugar. Eu estou diante do próprio Deus. Se eu não buscar esse lugar, não tem sentido ficar dançando nesse palco aqui. Se o homem me vê e o céu não me vê, qual é o sentido de fazer isso? Não tem sentido. Qual é o sentido de pregar se o céu não disser amém? Não receber a palavra?
Nada que nós fazemos fora do Senhor não tem sentido. E nós precisamos entender, Efésios diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores desse mundo. E Efésios 6, a partir do versículo 10, nos dá uma armadura para nos guardarmos diante disso. Não é uma armadura natural, mas é uma armadura espiritual que nos blinda contra as astutas ciladas do diabo. Porque a Bíblia que diz, não é o livro nem é a Cida, a Bíblia diz: o diabo está ao derredor buscando a quem possa tragar. Se ele está ao derredor, é porque ele sabe que existe alguma possibilidade. Quem abre a porta? Você. E é pelo lado de dentro. E por fim, a Bíblia diz em Isaías 14:3, já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como o som de muito povo, o som do rebuliço de reinos e de nações congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista as tropas de guerra. Eu não sei você, mas já pode-se ouvir o som, o tropel de um cavalo branco. Irmão, Jesus está voltando. Será que quando a trombeta soar, você, eu, vamos nos encontrar com Ele nos ares? Sabe qual é o grande problema nosso, irmãos? Nós estamos como as 10 virgens. Eram 10. A Bíblia diz que eram 10 virgens. Todas eram noivas. Todas estavam vestidas. Todas aguardavam o noivo. Todas dormiram, porque o noivo tardou. Nós não sabemos a hora que ele vem, mas uma hora a trombeta vai soar. E alguém vai gritar: eis o noivo! Todas vão se levantar. 5 tinham véu, tinham lamparina e tinham reserva. As outras 5 estavam de noiva, também tinham lamparinas, mas elas não tinham reserva. Vai comprar. Porque aquilo que não se gera em Deus, eu preciso comprar. Eu preciso pagar um preço. Por isso que tem se tentado comprar um evangelho, gerar um evangelho pago. Enquanto elas saem, o noivo chega. E 5 que tinham reserva entram para as bodas. Senhor, 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 eu dancei no teu nome, eu toquei, eu preguei, eu expulsei demônios. Eu não te conheço, afasta de mim. Sabe por quê, irmãos? Porque quando ele voltou para casa, ele deixou o Espírito Santo. E é diante do Espírito Santo que esse óleo é gerado, porque é a presença. Então nós estamos em um congresso de artes. Quando eu vejo a igreja aqui e tantos bancos vazios, eu faço uma pergunta: onde está a igreja? Cadê as pessoas? Já posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. A trombeta vai soar, mas poucos vão ouvir. Alguns discutem. Não, nós vamos subir antes da tribulação. Outros dizem, não, nós vamos subir, a igreja vai passar pela tribulação. A pergunta que eu te faço é: se a trombeta soar e você for subir antes da tribulação, você sobe? Ou, se a igreja for passar pela tribulação, você resiste e não nega Jesus? Feche seus olhos, por favor.
eu quero que o Senhor fale com você. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Estamos em um tempo, irmãos, mantenha seus olhos fechados, em que o apostólico e o profético têm sido restaurado nas igrejas. O que significa o apostólico? Homens e mulheres que têm dado a sua vida para que o evangelho chegue a algum lugar. Os apóstolos, quando foram perseguidos, saíram pelos 4 cantos da terra e o evangelho alcançou. Isso é unção apostólica. Não tem a ver com hierarquia. E o que é o profético? Porque a Bíblia diz que o Senhor não faz nada na terra sem antes falar pelos seus filhos, os profetas. Quando que são levantados profetas? Quando a igreja se torna surda e não ouve a voz do Senhor. Será que você tem dúvida que no tempo de hoje a igreja está surda? O Senhor está bradando e a igreja não consegue ouvir. Nós estamos em um congresso de artes. E eu queria que você pensasse na sua arte nesse momento. Eu não sei se a sua arte é cozinhar bem. Eu não sei se a sua arte é tocar, é cantar, é pregar, é cuidar de pessoas. Deus nos fez com um propósito e colocou algo nas nossas mãos. E a pergunta que eu faço a você é: aquilo que Deus colocou na sua mão tem servido de salvação de vidas? Você tem sido usado por Deus para salvar vidas através daquilo que o Senhor te confiou? Talvez você não entenda porque que você está aqui hoje. Nós estamos num congresso de arte, você não tem nada a ver com arte. Você sabe quem é o artista, meu querido? O artista é levantado para ser servo. Artista não tem nenhum glamour. Artista é aquele que serve. Por que esses bancos estão vazios? Até onde a culpa é sua? Quantas pessoas têm olhado para você e têm desejado Jesus que você diz servir? Quantas pessoas ouviram da sua boca: existe um lugar, alguém vai trazer uma palavra do Senhor, vamos comigo? Quantas pessoas foram curadas no momento em que você dançou? Quantas pessoas se converteram ao ver você adorar ao Senhor com aquilo que o Senhor te deu? Eu queria que a gente adorasse. Enquanto você está de olho fechado, mantenha seu olho fechado, por favor. Eu quero que você fale com o Senhor nesse momento. E mais do que tudo, eu gostaria muito que o Senhor falasse com você. Que você abrisse o seu ouvido para ouvir a voz do Senhor, o seu coração. Que você deixasse o Senhor falar com você. Como está a sua armadura? Se você faz parte desse exército, ela está completa? Ou ela está cheia de brechas? Quem é você para o Senhor? Quem é o Senhor para você? Ele é só seu Salvador? Ou Ele é seu Senhor? Porque muitas vezes nós até queremos Jesus como Salvador. Porque existe a possibilidade de não irmos para o inferno, né? Mas se Ele for seu Salvador e não for o seu Senhor, sinto muito, o processo está incompleto. A sua vida mudou? A C e DC?
viva, tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração. sermos inundados por tua glória, Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados, inundados por tua glória. Santo Espírito, vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar sua glória e bondade. Vamos provar quão real. é tua presença. Prove dele essa noite. Vamos provar da tua glória. Eu queria te convidar a provar dessa presença. Sai desse lugar, cara. Provar Ele está aqui. real presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade.
A gente dança porque Ele é Deus. Só isso. Porque dEle, por Ele, pra Ele são todas as coisas. A minha dança, a minha música, o meu canto, tudo, 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 tudo. Tu és o Rei, Senhor. Tu és o Cordeiro. Aleluia! Aleluia! Te louvamos, Cordeiro Santo. Não há nada melhor do que a Tua presença, Pai. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Obrigado pela Tua doce presença, Deus. Obrigado pela Tua presença. Oh, Espírito Santo. Nós não cansamos de dizer que Te amamos, Deus. Nós poderíamos passar a noite toda na Tua presença, rasgando os nossos corações. Oh Deus, glorificado seja o Teu nome. Toda honra, toda glória seja dadas a Ti, Deus. Louvado seja o Teu santo nome.